Bom, você sabe que quem mente é filho do diabo, então nós temos que cuidar muito para não mentir no seio da família. Paz do Senhor, meus irmãos, Evangelista Cavalcante, estamos iniciando mais uma pré-aula nas lições bíblicas no segundo trimestre de 2023, com o tema Relacionamento em Família, superando os desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Congrego aqui na sede do Ministério Sopro Divino em Mauá. Estaremos trabalhando essa aula de hoje, que tem como tema os prejuízos da mentira na família, que é a lição de número 11. Já estamos aí nos encaminhando para o final do trimestre, então estamos aí trabalhando já as últimas lições e nos tópicos nós estaremos abordando aí uma conversão duvidosa, o problema da mentira dentro da família e protegendo a família da mentira e da hipocrisia. O texto áureo nos diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus efeitos. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 9. A verdade prática, ela está, nos diz assim: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A leitura bíblica em classe está registrada em Atos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 11. E é uma passagem muito conhecida nossa, né? A passagem que trabalha ali a história de Ananias e Safira e conta a narrativa desse casal que eles mentiram, eles concordaram em mentir, para se mostrar ali os benfeitores. Mas mal sabia eles que eles estavam mentindo para o Espírito Santo. Então a gente vai estar trabalhando isso na revista, é o nosso texto base. E a introdução nos diz: a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja, pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha e a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal, Ananias e Safira, deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nessa lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além da tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. E no caso dos dois aqui, os dois literalmente morreram, né? Então, a mentira não foi proveitosa para eles aqui, porque eles mentiram ao Espírito Santo, ou seja, mentiram a Deus. E qual foi o juízo, o castigo? Foi a morte. É um texto até bom, não faz parte do escopo da lição, mas um texto que mostra que a lei ainda ela tem alguns preceitos que ela trabalha ainda no Novo Testamento. Então, mentir de uma forma direta a Deus pode provocar a morte, literalmente falando. Tá? Então, a gente tem uma jurisprudência aí no Novo Testamento que uma pessoa que não leva a Deus a sério, ele pode, ou seja, corre um sério risco de vir a óbito. E uma conversão duvidosa, ou seja, por que uma conversão duvidosa? Então a gente vai estar vendo se eles realmente eram convertidos, eles realmente entenderam a proposta ali do Evangelho no livro de Atos. Então, por que as atitudes do casal não revelam a transformação da vida alcançada pelo poder do Evangelho? Romanos 1,16.
Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados. E aí João 3 vezes 3, né, 3 a 7, e fala da necessidade de nascer de novo. Então, como isso acontece, a gente vai ver também isso no Simão, o mágico, né, que quando vê o que está acontecendo, o, os milagres acontecendo, também ele quis comprar ali o dom, foi repreendido pelos apóstolos. Então, o que parece, né, que muitas vezes tem pessoas que estão na igreja, mas elas não entendem a importância e a seriedade que é pertencer à igreja de Jesus Cristo e a necessidade de ser transformado. Então, esse casal, eles viram o que estava acontecendo, achou legal. Certamente, quando eles viram que, quando Barnabé, ali, os outros ofertaram e foram, assim, reconhecidos por um ato genuíno, generoso, que veio para suprir a necessidade da igreja, e acho que eles quiseram ali, né, sobressair com seus nomes, e não foi um ato que eles fizeram de uma forma genuína, que tinha como intuito ou intenção de realmente beneficiar as pessoas que realmente necessitavam dentro da igreja. E o tópico 2 ele fala da comunhão na igreja de Atos. Então, em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características do primeiro dia da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Atos 2:42 é um princípio doutrinário, de ensino, né? A igreja ela tem que ensinar, tem que ter comunhão, tem que orar. E aí a gente vê qual é o sentimento que unia a igreja em Atos. Um dele era a comunhão, era as pessoas viam a necessidade das outras pessoas e estavam sempre prontas em ajudar, em socorrer. Então os convertidos a Cristo daquele tempo, adivinham dos grandes grupos dos quase 3 mil nossos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. Então esse era o espírito que regia a igreja. Então a igreja ela era voltada para uma unidade promovida pela comunhão que os primeiros cristãos eles receberam quando eles são revestidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo agia na igreja para promover a comunhão na igreja de Atos. E o tópico 3 diz assim: a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira, quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agir de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja em Atos. Atos 5, 1 e 2. Então, quando eles veem tudo o que está acontecendo, a gente quer também ser reconhecido ali por o que estava acontecendo em Atos. Então, eles pegam e vão ter um sentimento de hipocrisia, ou seja, eles estavam fazendo aquilo não porque eles se interessavam pelas pessoas que estavam necessitadas, que estavam realmente precisando na igreja, mas eles queriam, eram fama, queriam ser reconhecido pelo ato deles. E aí, uma coisa invejosa, por um sentimento invejoso, eles vão se conversar um com outros, né? Então, quando a mentira e o engano enchem os corações, então eles vão ali, ele e a esposa vão concordar no que, ó, vamos vender a propriedade, né? E vamos dar parte, é o que diz aqui, ó. Cheio do Espírito Santo e sensível e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivasse a parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 e 4. Então, aqui a hipocrisia, né, a inveja foi pega de uma forma descaradamente deles aqui. Então, se era dele, ele não precisaria ter vendido, ele não precisava ter. E se ele tivesse guardado, você vou dar só a metade, tudo bem, ele poderia ter dado só a metade. Ele não poderia. Ele poderia fazer o que ele quiser. É isso que o texto está dizendo. A propriedade é dele, não é a propriedade não é uma coisa que era coletiva, ele era obrigado a fazer isso. Era um ato voluntário e ele poderia dizer, ó, eu vou dar tudo, eu vou dar metade, eu vou dar um terço, eu vou dar um quarto.
Então ele tinha toda a liberdade para fazer, mas ele quis o quê? Ele quis, de uma forma hipócrita, dizer o que ele estava fazendo era a mesma coisa que no caso Barnabé tinha feito, de uma forma espontânea, voluntária. Então, o que a gente começa a observar aqui? Será que realmente eles eram convertidos? Realmente eles nasceram de novo? Então, pelos elementos que a gente está analisando aqui, a gente vê que só eram pessoas que não tinham nascido de novo. Eram pessoas que não tinham fruto do Espírito. Eram pessoas que estavam na igreja, mas não pertenciam à igreja, podemos assim dizer. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. A gente pode pertencer a uma igreja cristã, mas se a gente realmente não nascer de novo e não exercer o fruto do Espírito, de nada vale. A gente pode estar se enganando aí como Ananias e Safira, e o caso deles aqui foi um caso que os levou à morte. Então, a gente tem que tomar cuidado que há mentiras que levam à morte, literalmente falando. E é interessante a gente observar isso, que isso não está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Nova Aliança, ou como você quer entender, é o período da graça, entendeu? E a gente vê o justiça de Deus, o juízo de Deus vindo sobre dois membros, né, aspas aí da igreja, que agia de uma forma invejosa e hipócrita. Então, serve de alerta para nós hoje, né? Então, a gente pode até se enganar, pode até tentar enganar algumas pessoas, mas as coisas não vão dar certo. A gente pode se dar mal. A gente pode se dar mal. Então, a igreja é um lugar sério, é um lugar que a gente tem que fazer as coisas para a glória de Deus. E, síntese do tópico, a igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulava nessa comunhão com a mentira. E o tópico 2, o problema da mentira dentro da família. Claro que, quando a gente vai analisar, os dois são marido e mulher, e eles, de uma forma junto, eles vão agora trabalhar, arquitetar uma mentira para poder enganar, no caso, os apóstolos e a igreja ali primitiva no primeiro século. Ananias e Safira imaginaram que poderia tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. Atos 5:1. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos na vida mudando. Uma coisa muito interessante aqui é como eles arquitetaram que eles iriam mentir. E claro, a mentira ela é uma coisa que a princípio ela é muito boa, né? Se não fosse boa, ninguém mentiria. Mas a gente tem que tomar cuidado porque tem uma coisa interessante assim, pode se enganar a todos por algum tempo. Pode se enganar alguns por todo o tempo. Mas não se pode enganar todos o tempo todo. Então a mentira, a gente pode enganar uma pessoa ali por um tempo ou por um parte, mas a gente não pode enganar por todo o tempo. Então vai chegar uma hora que a verdade vai prevalecer e ela vai ter que aparecer. Então, dentro de um lar, na família, imagina uma família onde a mentira reina. Desorganização, desconfiança, são coisas que não vão fazer a própria família ir para frente. Então, se um não confia no outro, como que essa família vai progredir? A gente está ferindo o princípio bíblico. E a mentira não é uma obra da carne, ela não é um fruto do Espírito. A gente vai ver no próximo slide. Então, o exemplo de Ananias e Safira, que no Atos dos Apóstolos mostra uma coisa interessante, porque a igreja, quando ela surge, ela está surgindo muito parecido como surgiu o tabernáculo, como surgiu o templo. Então Deus está, um exemplo, quando surge o tabernáculo, a glória de Deus se manifesta. Quando a gente vê o templo inaugurado, a gente vai ver a glória de Deus se manifestando. Quando a igreja surge, a gente vai ver novamente a glória de Deus se manifestando, agora na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, Deus está autenticizando, ele tá dando credibilidade àquela igreja. Aquela igreja é autêntica, é uma obra de Deus.
é o mistério de Deus sendo revelado. Então é a nova instituição, espiritualmente falando, que surge no mundo agora, que leva o nome de Deus, que tem como finalidade proclamar o nome de Deus e o poder de Deus ser manifestado por meio dela. Então por isso que a gente vai ver a forma como foi, o Espírito Santo vindo, e a gente vai ver milagres acontecendo extraordinário, e quando surgem essas pessoas, no caso de Ananias e Safira, a gente vai ver o que acontece. Eles não entenderam o que era a igreja, tentaram de uma forma dissimulada é, enganar os apóstolos, e o Espírito Santo mascara eles ali. E o que ele vai acontecer? Eles vão morrer. É muito parecido, comparando, se a gente fosse comparar, com os filhos de Arão, que morreram fazendo o trabalho lá no tabernáculo. Eles não entenderam aquilo ali, eles não entenderam qual era a importância de que era o tabernáculo. E se a gente for ver, tudo foi falado, foi explicado como deveria ser no livro de Levítico. E parece que 1 ou 2 meses que foi relatado todo o processo como deveria ser trabalhado no tabernáculo, como deveria ser exercida a função, eles entram de uma forma que eles não estavam dignos de estar ali. Então eles não entenderam a importância. Então a gente vê que Ananias e Safira não entenderam, e isso eles vão fazer o quê? Eles vão junto mentir. Então a mesma coisa quando a gente traça isso na questão da família. Se a família é uma instituição que foi formada por Deus. E claro, a gente falando aqui de um lar cristão, né, o próprio nome lar cristão, a gente entenderia que não poderia haver mentira. Né? Então, se a gente deixa a mentira e trabalha com a mentira, a gente está ferindo o princípio, e o que isso pode produzir? Pode produzir coisas danosas, consequências desastrosas para a família. E quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo descreve que a carne cobiça contra o espírito, e esse se opõe à carne para que não façamos o que ele quer, ou seja, se esperar dos cristãos que crucificaram a sua carne com suas respectivas paixões. Isto é vício da alma, e assim devemos viver dominado pelo espírito. Gálatas 5, 17, 24 e 25. Então, o que a Bíblia vai nos orientar? É que a gente temos que viver uma vida guiada pelo espírito. Paulo diz isso em Gálatas. Só que se eu digo que eu nasci de novo e eu dou margem, no caso aqui na lição estudada, a mentira, então eu estou deixando a obra da carne, ela dominar os desejos das minhas ações, e eu não estou pensando nem nas questões das consequências. Então, o que o Novo Testamento nos orienta, no próprio Gálatas, Paulo vai dizer em Romanos, é que, em Romanos ele vai falar isso, que o poder do pecado ele não nos domina mais. Então, logo, se o poder do pecado não nos domina mais, e aí ele fala que nós temos que andar no Espírito. Então, quem anda no Espírito não é dominado pelo poder da carne. Então, quando a gente se deixa levar por esse tipo de sentimento, a gente está indo contra o Espírito Santo, ou seja, a gente está indo contra aquilo que nós fomos chamados, contra aquilo que nós fomos transformados. Aí a gente volta ao primeiro tópico. A gente realmente nasceu de novo se dentro de um lar cristão. Aí a gente pode pegar 2 exemplos. Pode pegar um exemplo de um cristão, ou um esposo, ou o marido, que um não seja crente. Então o crente tem que viver na verdade, ele tem que falar a verdade. E isso é até um fator que vai ser um fator até determinante, no caso, até se vir como um elemento de evangelização. O outro cônjuge vai ver a transformação dele dentro do lar. E isso certamente será uma ferramenta para a glória de Deus, e pode ser sim um elemento fundamental na evangelização. Então esse é um ponto, né, que acontece muito. Dos cônjuges se converte. Agora, quando nós olhamos para um contexto onde a família toda é cristã e a mentira ela está inserida, aí a gente tem um problema muito grande. Nós temos um problema de falta de entendimento, quebra de princípio da palavra de Deus, e aí a gente pode entender essa morte em questão literal, porque o texto de Atos ele dá essa margem sim de interpretação, de a gente entender que pode acontecer uma morte literalmente falando, porque aconteceu literal, mas também a gente pode entender isso também num aspecto espiritual,
a própria família estará morta espiritualmente diante de Deus, que se ambos os membros vivem em mentira um com o outro. Então essa família, esse casal, ele não vai progredir na fé. Ele está fadado ao fracasso. Então ele não será uma família, um casal para a glória de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses elementos que acontecem e que prejudica muito a questão da relação da família. E o que a gente tem visto, essa lição tem tratado muito disso, esse trimestre tem tratado os ataques contra a família. Os ataques contra a família, tudo bem, é um ataque externo. Agora o problema é quando nós abrimos a brecha, quando nós damos margem a sentimentos carnais que implode um negócio de dentro para fora. Então a gente está fazendo o trabalho do inimigo, a gente está dando lugar ao inimigo. E a gente tem que lembrar que quem é o pai da mentira é o diabo. Então a gente é filho de Deus, a gente não é filho do diabo. Tá? E síntese do tópico, o uso da mentira revela a escravidão da carne conjugada com a hipocrisia. Mentira traz consequências sérias para toda a família. E aqui tem o tópico 3, né, ele vai tratar uma coisa muito interessante. Então, cuidado contra os defeitos morais no lar. Então, o que é moral? É aquela conceito de certo e errado. Mentir é certo? Não. Então, por quê? Porque a palavra de Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Logo, se eu vivo na prática da mentira, eu estou com um defeito moral muito grave e não só isso, eu sou réu do inferno. Entendeu? Eu sou réu do inferno. Então é muito grave isso. Não é uma coisa que a gente não deva meditar. Se eu vivo na mentira, o lugarzinho está reservado lá no inferno. Então a gente tem que é assim que tem que ser. Não adianta a gente querer passar o pano e achar que as coisas não vai acontecer. O juízo é certo. Então, primeiro ponto que a gente tem que entender é um defeito moral grave e fere a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que os tais não herdarão o reino dos céus. Então, quando se permite certos defeitos morais com a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Então, não vai prosperar, não vai para frente. Nós temos estudando, na verdade, tem até um livro que eu estou deixando sempre aí para a pesquisa, para os irmãos ler, que é o Mito da Família Perfeita. E ele vai trabalhar, um dos textos que ele vai trabalhar em Efésios, eu tenho falado isso. Em Efésios, a partir de 5, Paulo ele dá como que deve ser uma estrutura de um lar cristão de pessoas que nasceram de novo, de pessoas que foram transformadas. Você vai ver que a partir do capítulo 2, Paulo vai mostrando onde nós estávamos, quem nós somos. E ele vai mostrando tudo que foi feito por meio do evangelho na nossa vida. E ele vai mostrar onde eu exercito isso. Onde que eu exercito que eu sou uma pessoa transformada. Em primeiro lugar, na família. Aí ele vai dar o exemplo da esposa, o exemplo do marido, o exemplo dos filhos e o exemplo, no caso, ele até estende um pouco na questão da relação de trabalho. Então, o primeiro lugar onde eu vou realmente mostrar que eu sou uma pessoa transformada é no lar da família. Então, a mentira ela não cabe dentro de um lar da família. Então, semelhantemente, aconteceu com Ananias, Safira no Antigo Testamento. Lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã. Então, a gente vai ver o Acã, ele diz para não pegar nada na cidade, ele pega, a família toda esconde lá o patriarca, e qual foi o final? A família toda morreu, porque feriu um princípio, um mandamento estabelecido por Deus naquele aspecto. Agora imagina que se Deus falasse, deixa quieto, não vamos fazer não. Qual o exemplo que ficaria? Qual é o modelo que ficaria? Então a gente tem que levar muito a sério essas questões dos princípios da palavra de Deus. E a gente hoje quebra princípio, entendeu? Muito rápido. A gente não leva a sério essas coisas, achando que essas coisas mentir. Porque mentir é uma coisa que a gente pensa que não, mas é fácil mentir. Às vezes a pessoa, o chefe, mente muito no trabalho. O chefe pergunta uma coisa, fala, não sei, você dá um migué ali, entendeu? Ou a gente conta uma meia-verdade, e até se fala, não, mas eu contei só uma meia-verdade. Meia-verdade é mentira também, entendeu? Não existe esse negócio de meia-verdade. Então, ou a gente fala as coisas ou não fala.
Então a gente tem que ser muito autêntico no que a gente fala, né? Então a gente vê que os próprios irmãos lá da igreja primitiva, eles escolheram falar a verdade e eles morreram por isso. Muitos dos irmãos morreram. E hoje, por exemplo, hoje a gente saindo um pouquinho da questão aqui da lição, mas quantos irmãos nossos na fé morrem porque falaram a verdade? Ou seja, eles aceitaram Jesus, não negam Jesus e morreram porque eles podiam mentir. Você que não sou, depois ele é na frente. Mas é a vida dele e ele. Então a mentira ela é um princípio que não pode ser quebrado. Ela tem que ser, a gente tem que ser muito firme na verdade. E a gente sabe que falar a verdade, ela traz consequências muito ruins, dependendo daquilo que a gente fazer, né? Vamos pegar um exemplo aqui bem drástico, né? Vamos pegar um cônjuge, seja o esposo ou o marido que traiu um ou outro. Como é que te faz? Eu estava lendo um livro recentemente a questão do aconselhamento cristão. Eu faço eu estudo aconselhamento bíblico e aí o livro trata de como que um conselheiro cristão que tinha adotado práticas integracionistas, né, que tenha pegado essa questão de hoje de integrar a questão do aconselhamento bíblico e a psicologia. E ele falou assim, ele falou assim, não, melhor você não falar nada, porque isso pode te prejudicar, pode trazer mal para você. Ele está sabendo? Não, se ele não está sabendo, só pede perdão a Deus e segue a vida. Então, aí o que acontece? O lado ofendido, ele não ficou sabendo, a pessoa pediu perdão a Deus, mas a Bíblia não diz que a gente tem que pedir perdão a Deus, primeiramente. Tem que pedir perdão para a parte que foi ofendida. Agora, qual é o dano de ela contar ou ele contar isso para o seu esposo ou marido? Evidentemente, vai ter uma reação. Isso pode causar, no caso, o divórcio. Se tiver filhos, vai ter um problema muito grande nos filhos. Mas também pode acontecer o perdão. O outro lado pode perdoar, esse lado pode ser restaurado, que é o que a Bíblia nos orienta a fazer. Agora, se eu minto, eu minto isso daí, eu não disse. Então, isso é uma coisa que tem acontecido. Principalmente, eu imagine um filho que ele sai e ele não conta para os seus pais onde ele está ou não conta a verdade. Entendeu? Então, quais os danos que isso pode causar dentro do... Imagina a preocupação dos pais e não sabem, os filhos não diz para onde vão. Não diz os que estão fazendo. Então, por quê? Então, como que fica a cabeça dos pais nesse momento? Então, a gente vê como a mentira ela pode trazer tantos danos no lar da família. Essa família ela nunca será uma família estabilizada, uma família organizada. Então, como a gente leu no slide anterior, a tendência é o fracasso. Então, a gente vê que como a mentira ela pode trazer danos muito grandes no lar, porque é um defeito moral e que precisa ser corrigido pela palavra de Deus. E precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se achavam na casa de Ananias e Safira. Por isso, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado, Romanos 1, 25. Ao servo de Deus cabe fazer um autoexame diante dele, ou seja, diante de Deus, contra a hipocrisia. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras da carne que podem dilacerar uma família. Então, o que é mentira? É o fingimento. Hipocrisia é fingir. Então, se eu estou mentindo, eu estou sendo hipócrita. Eu estou fingindo uma situação para não, no caso, ou para mim ter proveito, ou para mim ter ganho, ou eu ter uma posição. E além de ser, ele é um sentimento egoísta, né? Eu estou provendo o bem para mim mesmo. Eu estou querendo ganhar algo que não é por mérito. É algo que eu estou criando uma situação e isso é muito complicado dentro de um contexto, de novo, se a gente tem uma família cristã, né, ou dentro de um ambiente de igreja, ou eu digo que eu nasci de novo, que eu sou discípulo de Jesus, eu ajo dessa maneira, é complicado. E não deixe o inimigo agir na família.
O versículo 3 diz: Ananias, porque encheu Satanás teu coração. É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher os seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Mateus 26, 41. Então podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, Satanás investiu na primeira família de um ambiente de perfeito. Lá, o Adão e Eva, ele foi ali em uma investida muito forte contra o primeiro casal, contra a primeira família. Imagina hoje no mundo caído, né, como que não sei, como é hoje. A gente tem vários elementos contra a família, e aí você pode, de ordem social, nós temos um problema de questão da própria seio da família, alcoolismo, violência doméstica, enfim, a gente podia listar tantas outras coisas que são inimigos contra a família e que Satanás tem usado. E o que a gente tem que fazer? Resistir ao diabo para que ele possa fugir. Então não tem outra maneira, é permanecer firme de pé no princípio da palavra de Deus e sendo crente, realmente nascendo de novo. O que a gente viu nos primeiros tópicos é que o que a gente aprende a ler ali em Atos é que esse casal, eles não se converteram, eles não entenderam o evangelho. Então o que precisa a gente realmente entender que Cristo, ele transforma, ele liberta e que é ele que faz a restauração. E andar com Cristo é andar na verdade, andar em Cristo é andar de uma forma íntegra e honesta, não diante com o braço dado na mentira. Do tópico, é preciso estabelecer uma camada de proteção da família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Conclusão. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com a morte instantânea, e de novo, isso pode acontecer agora também, né? Porque a gente está na nova aliança, mas pode, aconteceu na nova aliança. Experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática, uma coisa que eu tenho dito, né? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu quiser fazer, eu posso. Só não sou livre para escolher a consequência. As consequências eu não sou livre para escolher elas. As consequências vão vir pela decisão que eu tomei, seja ela boa, seja ela ruim. Então, a Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que no primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade é sempre o melhor. Né? E essas são as obras consultadas que eu tenho deixado. Né? O Mito da Família Perfeita deveria ser um livro base para os professores, muito bom. Quem é quem na Bíblia, né? Então, como a gente está trabalhando personagem, então vai falar de Ananias e Safira. O comentário histórico cultural da Bíblia também é um livro muito bom para trabalhar essa questão da cultura aí, contexto histórico. E esse livro, que é um comentário expositivo do livro de Atos. Então lá você vai ter só a parte que vai falar de Ananias e Safira. E ele vai tratar, dentro de um contexto ali teológico, o que aquela passagem quer dizer. Então é muito bom para professores, para quem prega, tá? Então é uma ferramenta muito boa. Então essas ferramentas tem deixado aí. Então são ferramentas boas que serão úteis não só para esse trimestre, mas certamente para os que virão. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus aí nessa pré-aula.